Bom, pessoal, continuando a nossa aula e agora falando sobre o quadro clínico da dengue, pessoal, é o seguinte, o principal sintoma, pessoal, o mais clássico deles, que sempre nos faz lembrar da dengue, né, nos quadros epidemiológicos favoráveis, né, é a febre, pessoal. Teoricamente, do ponto de vista teórico de guideline, é um sintoma que é obrigatório, né, para que a gente possa suspeitar de dengue. É claro, pessoal, que eventualmente, em raros casos, né, principalmente, por exemplo, em pessoas idosas, a febre pode estar ausente nos quadros de dengue, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista de guideline, do ponto de vista de vigilância em saúde, a presença de febre é um sintoma obrigatório para que levante-se a suspeita de dengue, tá certo? E é óbvio, pessoal, que existem vários outros sintomas que também são bastante comuns no paciente com dengue. Então, o paciente com febre, que vem a ter cefaleia, com predomínio dessa dor de cabeça na região retroorbitária, que vem a ter mialgias importantes, difusas, eventualmente também artralgias, a presença de náusea, de vômito, de diarreia, a presença de um raste cutâneo difuso que predomina no tronco e nos membros, que eventualmente pode ser pruriginoso, a presença de petecas e pequenos sangramentos mucosos, né, como por exemplo um epistaxe, uma regente hemorragia, esses são os principais sintomas da dengue, né? E em termos de vigilância epidemiológica, para que a gente defina um caso como suspeito de dengue, é preciso que a gente tenha a presença de febre e de pelo menos 2 desses sintomas que eu falei há pouco para vocês, tá certo? Então, se eu tiver febre, pelo menos 2 desses sintomas, isso é encarado como um caso suspeito de dengue. Como vocês perceberam, pessoal, esses sintomas, eles são extremamente inespecíficos. Nenhum desses sintomas, ele é específico para dengue, ou seja, diante dessa constelação de sinais e sintomas, o diagnóstico diferencial, ele é bastante amplo. É claro que ao se deparar com esses sintomas em uma região que está vivendo um surto, uma endemia, uma epidemia de dengue, é claro que a gente vai suspeitar fortemente dessa doença, mas o que eu quero que vocês entendam é que são sintomas bastante inespecíficos, que têm um amplo diagnóstico diferencial. E nesse sentido, pessoal, existe uma ferramenta diagnóstica super simples que nos ajuda a encurtar o leque de possibilidades diagnósticas. Também não é um teste que é 100% específico para dengue, mas pelo menos diante de 20 diagnósticos diferenciais, a gente conseguiria reduzir ali para 3, 4 ou 5. E esse teste, pessoal, é exatamente a prova do laço. Então, o paciente com febre, com 2 ou mais desses sintomas que eu falei há pouco, e com a prova do laço positiva, teoricamente é um paciente que esteja em um contexto epidemiológico favorável, é um paciente que tem uma forte chance de ter um quadro de dengue e que os diagnósticos diferenciais são bem mais restritos, né? Diferentes daquele paciente que tem uma prova do laço negativa, certo? Um dado interessante, pessoal, é o seguinte, né? Que a população em geral, ela tende a achar que o paciente, quando tem um quadro infeccioso de uma maneira geral, e com a dengue não seria diferente, ele está melhorando a partir do momento que a febre começa a desaparecer. E isso é uma coisa muito, pessoal, mas muito importante que a gente faça a população entender, e claro, nós, profissionais de saúde, precisamos entender, é que aqui na dengue isso não é verdade, pessoal. Geralmente ali em torno do 3º até o 7º dia de doença, a febre ela costuma desaparecer. E esse, pessoal, é exatamente o momento mais crítico da doença. Na maioria das vezes, a remissão da febre, ela anuncia uma possível piora da doença. Claro, pessoal, a imensa maioria dos pacientes que têm dengue, eles têm apenas a dengue clássica, a dengue que é um quadro leve e passageiro, né, com esses sintomas que eu falei há pouco. Mas aqueles pacientes que evoluem com sinais de alarme ou que eventualmente evoluem com a dengue grave,
eles costumam piorar dos sintomas exatamente no momento em que a febre desaparece. Então isso é um dado clínico extremamente importante para nós, profissionais de saúde, e também importantíssimo que a gente leve essa informação para a população. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que estão melhorando quando a febre está desaparecendo. Isso pode até ser verdade, mas naqueles pacientes que vão evoluir com um quadro mais grave, isso é um marcador temporal de que as coisas podem piorar. Laboratorialmente, pessoal, exatamente nesse momento em que a febre costuma desaparecer, é exatamente o momento em que começam a surgir aquelas alterações clássicas no hemograma, como, por exemplo, uma leucopenia progressiva, né, com a presença de uma linfocitose relativa e também a presença de uma plaquetopenia progressiva. Ou seja, aquele paciente que estava com quadro clássico de dengue, que desfervesceu e que os exames começaram a piorar, a leucopenia progrediu, a plaquetopenia progrediu e principalmente se o hematócrito começar a subir, que é aquele exame, né, que é aquele dado do hemograma que nos demonstra a possibilidade de um extravasamento capilar importante, que é o dado marcante em termos de fisiopatologia da doença. Então, essas alterações no hemograma, elas começam a surgir geralmente nesse período de desfervescência. Isso é um dado, mais uma vez eu vou repetir, pessoal, isso é um dado clínico muito importante e é algo que vocês precisam alertar os pacientes de vocês quando se depararem com os casos suspeitos de dengue, certo, pessoal? Agora sim, pessoal, também é importante que eu diga o seguinte: existem algumas manifestações orgânicas que denotam uma gravidade maior dos quadros de dengue, né? Como, por exemplo, uma encefalite, como, por exemplo, uma miocardite, que pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca aguda, como, por exemplo, uma hepatite, né, que eventualmente pode evoluir por um quadro de hepatite fulminante. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu tive o desprazer de acompanhar o pai de um colega médico que acabou evoluindo ao óbito, né, com um quadro de dengue. E a gravidade do quadro dele essencialmente foi devido a um quadro de hepatite fulminante. Então, aqueles pacientes que evoluem com essas manifestações atípicas mais graves, não quer dizer que eles sempre terão aquele extravasamento capilar importante, aquele quadro de desidratação, aquele quadro de aumento importante do hematócrito. Às vezes, esses quadros mais graves do ponto de vista orgânico, né, encefalite, miocardite, hepatite, eles podem ou não vir acompanhados, né, daquele quadro clássico de extravasamento capilar, eventualmente levando ao quadro de choque circulatório, né, de um choque distributivo. E, pessoal, passado essa fase crítica, né, que alguns pacientes acabam evoluindo, esse líquido que extravasou para o terceiro espaço, ele acaba sendo reabsorvido, né, então o paciente vai melhorando ali do estado geral. E é exatamente nesse momento, né, que o paciente está melhorando desse quadro que costuma surgir o rash, que muitas vezes vem acompanhado do prurido, né, e que um dado interessante é que às vezes isso vem acompanhado também de uma certa bradicardia relativa, certo? Diferente daqueles quadros iniciais, né, que tem ali uma tendência à taquicardia no contexto do choque, né, naqueles pacientes que evoluem com mais gravidade, nesta fase de melhora clínica, o paciente ele tende a ter uma bradicardia relativa, certo? Então, esse é o quadro clínico clássico da dengue, pessoal, e é exatamente esse quadro clínico que faz a gente classificar a dengue, né? Salvo engano, a partir de 2014 ou foi 2015, o Ministério da Saúde ele aderiu à classificação sugerida pela OMS, né, que divide a dengue em 3 subgrupos, né, que é a dengue clássica, a dengue com sinais de alarme e a dengue grave. E o que seria a dengue clássica, pessoal? É aquela dengue, aquele quadro de dengue, né, onde eu tenho uma febre e pelo menos 2 daqueles sintomas que eu falei há pouco.
cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, náusea, vômito, diarreia, rasgo cutâneo, prurido, né? Estes são os leucopenia, plaquetopenia, né? Esses são os dados clínicos e laboratoriais que nos fazem pensar no quadro de dengue. Então, se eu tenho febre e a presença de pelo menos 2 desses sinais e sintomas, eu posso dizer que meu paciente tem a dengue clássica, certo? E quando é que o meu paciente tem a dengue com sinais de alarme, pessoal? É quando surge, pessoal, uma dor abdominal importante, localizada muitas vezes no hipocôndrio direito, muitas vezes decorrente de uma hepatomegalia dolorosa, é a presença de náuseas e de vômitos incoercíveis que não estão melhorando com os antieméticos, é a presença de sangramentos cutâneos, né, como uma gengivorragia, como uma epistaxe, é a presença também de sintomas neurológicos, pessoal, como por exemplo, uma certa sonolência, uma certa irritabilidade, é a presença daqueles sintomas que nos fazem pensar em uma hipotensão ortostática, ou seja, aquele paciente que tem ali o escurecimento da vista, uma certa pré-síncope, né, quando ele sai da posição do decúbito e vai para a ortostase. E claro, o dado laboratorial, né, que nos faz ficar em alerta que podemos estar nos deparando com um quadro de dengue grave, né, seria o aumento progressivo do hematócrito. Ou seja, se eu tenho um quadro de dengue, uma sintomatologia favorável para se pensar em dengue, e o paciente está evoluindo, principalmente naquele período de desfervescência, com esses sinais de alarme que eu falei há pouco, esse paciente ele é o que a gente chama de dengue com sinais de alarme. E o terceiro grupo da dengue é o paciente com dengue grave, né? O que é a dengue grave, pessoal? É a dengue com sinais de choque circulatório, ou seja, um sinal de choque distributivo. Isso aqui vocês sabem muito bem como é que se identifica um paciente com a suspeita de choque, pessoal. Aquele paciente taquicárdico, taquipneico, com pulso filiforme, com tempo de enchimento capilar alargado, com a pele fria e pegajosa, com alteração do nível da consciência, uma certa sonolência, muitas vezes acompanhada também de uma redução do débito urinário, laboratoriamente, eventualmente você pode flagrar um aumento do lactato, ou seja, os sinais de choque que não são específicos de uma maneira alguma em relação ao quadro de dengue. Ou seja, eu tenho um quadro de dengue e associado a ele eu tenho um quadro de choque, obviamente eu tenho o que a gente chama de dengue grave. Assim como também aquele paciente que tem sangramentos importantes, aquele paciente que tem um sangramento no trato gastrointestinal importante, é aquele paciente que tem um sangramento intracavitário importante. Esse paciente é o que a gente classifica-o como dengue grave. E também aquele paciente que tem aquelas disfunções orgânicas atípicas que eu falei há pouco, né? Como os quadros de encefalite, como os quadros de miocardite, como os quadros de hepatite, certo? Uma hepatite mais grave, que tem sinais de disfunção hepática. Então, quando é que eu tenho um paciente com dengue grave? É quando ele tem um quadro de choque, ou um quadro de sangramento importante, ou um quadro de acometimento orgânico grave, certo? Ou seja, pessoal, dengue clássica, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Esses são os 3 principais subgrupos da dengue, né? Que é a classificação atual do Ministério da Saúde. E pessoal, quais são os exames, né? Quais são os exames que a gente precisa pedir para confirmar um quadro de dengue? Essencialmente, pessoal, aquele exame relacionado ao diagnóstico, ele vai depender muito do momento em que você vai solicitá-lo, né? Nos primeiros dias da doença, né, os 2 exames que são mais importantes, justamente por estarmos no período da viremia, é exatamente a RT-PCR, né, que vai identificar fragmentos de RNA do vírus no sangue, e também a pesquisa do famoso antígeno NS1. Ou seja, do primeiro até ali por volta do 3º dia de doença, a gente tende a solicitar
a pesquisa do antígeno NS1 e raramente, né, em algumas circunstâncias bem atípicas, a gente acaba pedindo a RT-PCR, que é um exame que tem bem mais custo, certo? Ou seja, nos primeiros dias, principalmente a pesquisa do antígeno NS1. E aqui, pessoal, vale a pena eu falar o seguinte: esse antígeno, a pesquisa desse antígeno, ele tem uma boa sensibilidade, aliás, uma boa especificidade, que gira em torno de 80%, mas ele tem uma sensibilidade intermediária, em torno de 60% a 70%. O que é que isso quer dizer, pessoal? Se eu estiver diante de um quadro com sintomas bem sugestivos de dengue e a pesquisa do antígeno NS1 der negativa, mesmo que esteja em uma janela favorável entre o primeiro e o terceiro dia, isso não exclui um quadro de dengue. Por quê? Porque a sensibilidade é apenas em torno de 60% a 70%. Passado aí alguns dias da doença, né? Passado aí 5, 6, principalmente 7 dias da doença, é exatamente o momento que começa a positivar os anticorpos, né? Principalmente da classe IgM. E aí é nesse momento que a gente deve pedir a sorologia para dengue, em torno dos 5º ao 7º dia. E aí, pessoal, também mais uma vez é importante eu falar, naqueles pacientes que tenhamos uma suspeita forte de que o quadro é de dengue e a primeira pesquisa da sorologia coletada ali entre o 5º e o 7º dia foi negativa, isso não exclui, pessoal, a possibilidade de dengue. Por quê? Porque é um exame bastante específico, mas é um exame que nessa fase não é tão sensível ainda. Então, havendo ainda a suspeita do quadro de dengue, este exame ele deve ser repetido principalmente após o 10º dia, que é um período onde geralmente os anticorpos já estão presentes em títulos elevados ao ponto de positivar os exames, tá certo? E claro, pessoal, existem outros. Aliás, um dado interessante que eu preciso falar também é quando a gente vai pedir esses exames diagnósticos, né? E aí isso vai depender principalmente, pessoal, se nós estivermos diante de um período epidêmico da doença ou fora do período epidêmico, né? Quando estivermos fora do período epidêmico, teoricamente, todo caso suspeito deve ser investigado com esses exames para confirmação diagnóstica. Mas quando estivermos em meio ao furacão, em meio à epidemia dos casos de dengue, né, que geralmente acontecem nos primeiros meses do ano, no período chuvoso, na maioria das regiões do nosso país, nesse período, pessoal, a gente não pede os exames confirmatórios para todos os casos, porque os laboratórios não conseguiriam dar conta de dessas solicitações, né? Então, geralmente, a gente deixa para pedir esses exames diagnósticos, principalmente a partir do grupo B, que é o nosso próximo assunto, né? Eu vou falar para vocês do que é o grupo A, o que é o grupo B, o que é o grupo C, o que é o grupo D. Quando eu estiver falando disso, vocês vão ver que eu vou falar que a partir do grupo B, principalmente a partir do grupo C, a gente deve pedir os exames confirmatórios da doença, uma vez que estivermos diante do período epidêmico dessa condição. Outros exames, pessoal, eles também são importantes, né? Como, por exemplo, o hemograma. Quais são os dados interessantes do hemograma? O mais clássico é a presença de uma leucopenia com uma linfocitose relativa. Outro dado bem disseminado, né? Praticamente todo mundo lembra da dengue, lembra da famosa plaquetopenia, né? Então, além da leucopenia com a tendência a uma linfocitose relativa, a plaquetopenia é um dado laboratorial, né, visto no hemograma, que também é muito clássico, é muito comum a gente flagrar nessa doença. E o tão temido, pessoal, elevação do hematócrito, né? Ou seja, aqueles pacientes que estão evoluindo com um quadro clínico grave de dengue, por conta do extravasamento de plasma, eles acabam elevando o hematócrito. E esta elevação do hematócrito, diga-se de passagem, isso é um sinal de alarme. Outros exames, pessoal, como as provas inflamatórias, paradoxalmente, elas não costumam se elevar tanto nos quadros de dengue, né? Como, por exemplo, a VHS e a PCR. Não é que elas não subam, elas sobem, mas de uma maneira tímida, mesmo naqueles quadros que têm uma gravidade maior.
Outros exames, como por exemplo a albumina, a função renal, os eletrólitos, a função hepática, ou até mesmo aqueles exames de imagem que vão nos ajudar a pesquisar a presença de derrames cavitários, né? Como por exemplo um raio-x do tórax, como por exemplo para pesquisar o derrame pleural, né? E um aumento ali da área cardíaca que pode ser sugestivo de um derrame pericárdico, e o ultrassom abdominal, que vai nos ajudar a investigar a presença de ascite, né? Ou seja, esses exames mais específicos que eu falei há pouco, eles não são solicitados em todos os casos, pessoal. Geralmente a gente reserva a solicitação desses exames, principalmente nos pacientes que têm sinais de alarme da dengue, tá bom? E o nosso próximo assunto, pessoal, é o manejo, né? É a conduta diante de um paciente com suspeita ou um caso confirmado de dengue, tá bom? Já vou gravar aqui para vocês essa terceira aula, que é exatamente sobre o manejo dos casos de dengue.